Ministro Alexandre de Moraes se reuniu com o governador Cláudio Castro e a cúpula de segurança do Rio de Janeiro. Primeira turma do STF vai começar a julgar na próxima sexta-feira o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão. Verba de comunicação da presidência vai na contramão de corte de gasto para alcançar a meta fiscal. Presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, vai colocar em votação os vetos presidenciais ao programa de renegociação da dívida dos estados. Hamas entregou mais 3 corpos às autoridades israelenses que disseram que as vítimas não pertencem a Israel. A China anunciou que vai estender a sua política de isenção de visto aos brasileiros sem a necessidade de documentos. Quase metade dos brasileiros tiveram impacto em sua saúde mental por causa das mudanças climáticas. Missão da Estação Espacial da China retorna à Terra após 6 meses com o astronauta mais jovem do país. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a cúpula de segurança do Estado se reuniram na manhã de hoje para tratar da mega operação policial nos complexos do Alemão e da Penha na semana passada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esteve no Rio de Janeiro nesta segunda-feira para uma reunião com o governador Cláudio Castro e outras autoridades estaduais. O encontro ocorreu dias após a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais. A reunião teve como foco a atuação das forças de segurança e o cumprimento das diretrizes da ADPF das favelas, que estabelece regras para operações policiais em comunidades do estado. Na semana passada, Moraes havia determinado que o governo fluminense enviasse ao Supremo informações detalhadas sobre a operação. O ministro também ordenou que fossem preservados todos os elementos materiais relacionados à ação, como laudos periciais e registros de cadeia de custódia, para garantir a verificação da legalidade das ações policiais pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Moraes destacou a importância do controle da transparência nas ações das forças de segurança, especialmente em operações de grande porte. O magistrado reforçou que o cumprimento das determinações do Supremo é essencial para equilibrar o combate ao crime com a preservação de direitos humanos. Enquanto o debate institucional avança, o sentimento da população é de apoio a medidas mais rígidas. Uma pesquisa divulgada pela Quaest nesta segunda-feira mostra que 85% dos moradores do estado do Rio de Janeiro são favoráveis ao aumento da pena para condenados por homicídio cometido a mando de organizações criminosas. O levantamento também aponta que 72% dos entrevistados concordam em classificar o crime organizado como terrorismo. O estudo foi realizado nos dias 30 e 31 de outubro, logo após a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, e ouviu 1.500 residentes fluminenses com 16 anos ou mais. O governador Cláudio Castro apresentou ao ministro Alexandre de Moraes os esclarecimentos e afirmou que a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão seguiu princípios constitucionais e que o objetivo central da operação era capturar o líder do Comando Vermelho, Edgar de Andrade, mais conhecido como Doca. O governador ainda disse que durante as ações policiais, os criminosos enfrentaram abertamente as forças do Estado, utilizando armas de uso restrito e de emprego coletivo, como fuzis, e afirmou que seguiu o princípio da legalidade, reafirmando o compromisso das forças de segurança pública com a transparência e a proteção dos direitos humanos, em estrita observância ao Estado democrático de direito e à defesa da vida. O Senado vai instalar a partir de amanhã a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, autorizada pelo presidente Davi Alcolumbre. Para o autor do pedido, o senador Alessandro Vieira,
o Brasil vive um ponto de inflexão, com o completo domínio de facções criminosas. O Palácio do Planalto acompanha com atenção os desdobramentos da nova CPI do crime organizado, que será instalada nesta terça-feira no Senado Federal. A avaliação entre auxiliares do presidente Lula é de que a comissão pode trazer mais desgaste político ao governo do que a CPMI, que investigue irregularidades nos descontos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS. O colegiado foi anunciado após a mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. A CPI terá como objetivo apurar a atuação de facções criminosas e milícias em todo o país. Entre os governistas, a preocupação de que a oposição concentre esforços na pauta da segurança pública, um tema historicamente associado à direita, enquanto o governo tenta manter o foco em projetos de impacto econômico e social. Para evitar que o debate sobre a segurança pública monopolize o noticiário, o Planalto prepara uma estratégia de atuação dentro da CPI. A ideia é reforçar a presença de senadores da base governista, como Jacques Wagner, Rogério Carvalho, Otto Alencar e Alessandro Vieira, que deve disputar a relatoria da comissão. A oposição deve indicar nomes como Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro e Marcos Duval. A expectativa é de que a CPI sirva de palco para embates políticos para discussões sobre o avanço do crime organizado no país. Nas redes sociais, o senador Alessandro Vieira disse que atualmente há planos para assassinar mais autoridades em São Paulo, guerra urbana com dezenas de mortos em 24 horas no Rio, avanço das facções em regiões Norte e Nordeste e que, segundo o senador, tudo é consequência de décadas de abandono pelo poder público, corrupção e incompetência. Ao mesmo tempo, o governo tenta manter controle sobre outra frente de desgaste, a CPMI do INSS, que investiga fraudes em descontos associativos de aposentados e pensionistas. Nessa segunda-feira, os parlamentares ouviram o presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura, Abraão Lincoln Ferreira da Cruz. Ele é apontado pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União como responsável por um esquema que teria desviado mais de 220 milhões de reais de beneficiários do INSS. A entidade com sede em Brasília é descrita em relatórios oficiais como uma estrutura de fachada sem capacidade real de representar mais de 360 mil filiados registrados em todo o país. A Advocacia Geral da União obteve na Justiça o bloqueio de bens dos dirigentes e da Confederação após suspeitas de pagamentos de propina a agentes públicos. O presidente Lula transferiu a sede do governo para Belém. Lula e diversos ministros passaram a semana na capital paraense, onde será realizada a partir do dia 10 desse mês a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Durante a semana, o líder brasileiro terá diversos compromissos em Belém, culminando com a realização da Cúpula do Clima, com chefes de Estado e representantes de governos. Enquanto isso, no Congresso, o governo tenta apressar a apreciação do projeto de lei antifacção, assinado pelo presidente Lula no dia 31 de outubro. Na Câmara, a pauta possui diversos projetos voltados à área da segurança pública. Nesta segunda-feira, Lula visitou obras e comunidades quilombolas no estado do Pará. Durante seu discurso para os indígenas, o presidente destacou a importância da ajuda dos países para a manutenção da floresta amazônica. Essa COP30 é um momento único na história do Brasil, porque é um momento em que a gente está obrigando o mundo a olhar a Amazônia com os olhos que devem olhar a Amazônia. Não é só pedir para a gente manter a floresta em pé. É preciso pedir para que a gente mantenha a floresta em pé. E para ela ficar em pé, nós temos que dar sustentação econômica, educacional, de saúde, para as pessoas que tomam conta dessa floresta em pé. Porque se as pessoas não ganharam o que comer, as pessoas não vão tomar conta de nada. Nesta semana, o presidente Lula deve ter reuniões bilaterais com representantes de diversos países. A agenda da semana ainda não foi definida. Na quinta e na sexta, será realizada a Cúpula do Clima de Belém, encontro internacional que reunirá chefes de Estado e de governo, ministros e dirigentes de organizações internacionais para discutir os principais desafios e compromissos no enfrentamento da mudança do clima. Convocada pelo presidente Lula, a cúpula busca ser um marco na mobilização e diálogo internacional sobre a agenda climática. Segundo o Palácio do Planalto, o evento reforça o papel do Brasil como articulador internacional em prol do desenvolvimento sustentável, da conservação das florestas tropicais e da justiça climática. A agenda da Cúpula do Clima inclui a Plenária Geral dos Líderes,
com discursos de chefes de Estado e representantes de organismos internacionais, além de sessões temáticas presididas por Lula, dedicadas aos seguintes temas: clima e natureza, florestas e oceanos, transição energética e 10 anos do Acordo de Paris, NDCS e financiamento. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em plenário virtual, na próxima sexta-feira, o STF decidirá sobre a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por crimes contra a democracia do ex-presidente. Ao Supremo Tribunal Federal, os advogados de Jair Bolsonaro alegaram acontecido uma ameaça da defesa no julgamento, além de omissões e contradições na decisão. Os argumentos apresentados por outros 6 condenados serão analisados no mesmo período. Todos eles são aliados do ex-presidente e foram considerados o núcleo principal de uma tentativa de golpe de Estado que tentou manter Bolsonaro no poder mesmo após a derrota nas eleições em 2022. Todos os argumentos são parecidos. Os advogados defendem que o prazo para analisar mais de 70 terabytes de provas da Polícia Federal foi insuficiente e pedem redução da pena, unificação de crimes e reconhecimento da desistência voluntária. Delator da trama golpista, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid foi o único a não recorrer. A sentença manteve os benefícios da delação premiada, recebendo uma pena mais leve de 2 anos, e por isso Mauro Cid deve cumprir os 2 anos em regime aberto. A defesa também critica o uso da delação de Mauro Cid. O calendário prevê que os ministros da Corte poderão analisar os recursos apresentados pelos condenados do primeiro núcleo da trama golpista até 14 de novembro. O julgamento será feito em plenário virtual, modalidade na qual os ministros votam eletronicamente e sem reunião presencial. Cada integrante da turma tem 6 dias úteis para registrar seu voto no sistema do tribunal. Mas existe a possibilidade de um dos integrantes da turma pedir para que o julgamento seja transferido para o plenário físico. E veja a seguir, verba de comunicação da presidência vai na contramão de corte de gasto para alcançar a meta fiscal. E presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, vai colocar em votação os vetos presidenciais do programa de renegociação da dívida dos estados. O governo do presidente Lula aumentou a verba de comunicação da presidência em mais de 100 milhões de reais, medida que vai na contramão de corte de gasto que é imprescindível para alcançar a meta fiscal. O valor destinado à comunicação do governo às vésperas do ano eleitoral supera os 600 milhões de reais reservados em 2024, cifra que era a maior aplicada nos contratos da Secretaria de Comunicação desde 2017. A ampliação coloca a pasta em uma posição privilegiada dentro do governo. Houve cortes de verba e diversos órgãos precisam de recursos até para operações de rotina. A Polícia Federal, por exemplo, busca 97 milhões e 500 mil reais para emitir passaportes, enquanto o Ministério da Educação ainda não tem dinheiro para a compra completa de materiais didáticos. A ordem do orçamento reservada para a ação de comunicação institucional banca principalmente as campanhas publicitárias do governo federal, além de contratos menores como de assessoria de imprensa e pesquisa de opinião. Só a conta de publicidade da SECOM é de 562 milhões de reais anuais, executada por 4 agências. Algumas das principais destinações dessa verba foram 85 milhões para a campanha com mote Brasil Soberano, além de 30 milhões de reais para promover o programa Gás do Povo. O governo Lula mudou sua estratégia de comunicação desde que Sidônio Palmeira assumiu a SECOM em janeiro desse ano. A pasta ampliou a verba para anúncios na internet e passou a apostar na contratação de influenciadores, além da produção de modelos de vídeos virais. A movimentação se encaixa na busca do petista pela reeleição. O presidente Lula sancionou com vetos a lei complementar que cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG. Esse programa permite a renegociação das dívidas dos estados com a União. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai colocar em votação os vetos do PROPAG.
O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, confirmou que pretende colocar em votação ainda neste mês os vetos presidenciais ao programa de renegociação da dívida dos estados com a União, o PROPAG. Há 2 meses do fim do prazo de adesão ao programa, apenas 2 estados, Goiás e Sergipe, solicitaram participação junto ao governo federal. A principal dificuldade, segundo governadores e secretários de Fazenda, está exatamente na indefinição do Congresso sobre os vetos feitos pelo presidente Lula ao texto aprovado no início do ano. Para muitos governadores, ainda não é hora de aderir ao programa, uma vez que muitos querem a derrubada de um dos vetos presidenciais, o que impediu que os estados abatam a dívida com a União usando valores investidos em obras federais como rodovias e infraestrutura. O PROPAG propõe 2 mudanças principais nas regras de endividamento. A primeira é a redução dos juros reais de 4% para 0% ao ano, mediante compensações como a entrega de ativos ou investimentos em áreas específicas. A segunda é a substituição da atual fórmula de atualização monetária considerada complexa pelo Índice Oficial de Inflação, o IPCA. Hoje, a correção média na dívida gira em torno de 6,5% ao ano, percentual superior à inflação. O presidente do Congresso afirmou que pretende pautar a votação dos vetos ainda em novembro, mas até o momento não há data definida para a sessão conjunta entre deputados e senadores. O resultado da análise será determinante para definir o interesse de outros estados em aderir ao programa. Um plebiscito consultou a população sobre a redução da jornada de trabalho sem redução salarial com o fim da escala 6x1 e a justiça tributária com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A consulta popular terminou com mais de 2.100.000 votos. Mais da metade foram depositados de forma presencial. Durante 103 dias, entre julho e outubro, foram colocadas urnas em sedes de sindicatos, partidos e associações pelo país para colher os votos. Também foi possível votar de forma online. Os resultados serão entregues em audiência nesta semana, pelos responsáveis pelo plebiscito ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá. A reunião acontece ao mesmo tempo da previsão de votação do projeto que isenta o imposto de renda na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. Já houve reuniões com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outro projeto já em tramitação no Senado é o da redução da jornada de trabalho sem redução salarial, com o fim da escala 6x1. A proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, está na Comissão de Constituição e Justiça. O relatório de Rogério Carvalho está pronto para ser votado. Na semana passada, as entidades entregaram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o resultado parcial da consulta popular, demonstrando a força da mobilização e o compromisso dos movimentos com o diálogo democrático. Os movimentos sociais responsáveis pela consulta disseram que vão continuar a campanha por justiça tributária. Por exemplo, a taxação de rendas acima de R$600 mil por ano e a redução da jornada de trabalho. Os economistas preveem que o Comitê de Política Monetária do Banco Central manterá a taxa de juros em 15% ao ano. Mas especialistas avaliam que a reunião que começa nesta terça-feira pode trazer como mudança importante uma redução já em dezembro. O mercado ainda manteve a perspectiva da taxa de juros para os próximos 3 anos em 12,25% no próximo ano, em 10,5% para 2027, em 10% para 2028. Já a expectativa para a inflação voltou a cair pela 6ª semana consecutiva. Especialistas acreditam que o Copom pode começar a baixar a guarda diante de sinais de desaceleração da economia e que muito provavelmente o comunicado veio com um tom mais tranquilo, mas ainda deixando o Banco Central dependente dos próximos indicadores para uma decisão mais assertiva.
O cenário é coerente com o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, que manteve a previsão da Selic em 15% até o fim do ano e a inflação de 2025 em 4,55%, praticamente no teto da meta de 4,5%. Na ata do último encontro, o Copom reafirmou que o cenário é marcado por elevada incerteza, o que exige cautela na condução da política monetária. E repetiu também que seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é o suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. Outra alteração do boletim Focus está na projeção inflacionária para 2027, ajustada para 3,8% na semana passada. O cenário reflete cautela dos analistas diante de variáveis e das metas estabelecidas pelo Banco Central. Investidores e mercado aguardam nesta semana a decisão sobre a taxa básica de juros no Brasil com a penúltima reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A reunião do colegiado se inicia nesta terça-feira e a decisão será revelada ao mercado na quarta-feira. Já no mercado internacional, investidores monitoram falas de membros do Banco Central americano. O mercado avalia a possibilidade de fim do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos na próxima reunião de dezembro. O dólar encerrou o dia com uma leve queda de 0,42% e terminou cotado em R$ 5,35. E a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma ligeira alta de 0,61%. E fechou aos 150.454 pontos. O programa Reforma Casa Brasil teve início hoje. A Caixa Econômica Federal vai oferecer 40 bilhões de reais em crédito para os interessados em fazer melhorias em suas casas. A linha de financiamento vai depender da faixa de renda familiar. A linha de financiamento promovida pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Ministério da Fazenda, oferece crédito com juros a partir de 1,17% a 1,95% ao mês e condições adaptadas a diferentes faixas de renda familiar. Assim como o Minha Casa Minha Vida, o Reforma Casa Brasil é dividido por faixas de renda, com financiamentos a partir de R$ 5.000, podendo chegar até 50% do valor de avaliação do imóvel. De acordo com o Ministério das Cidades, o valor deve ser utilizado na compra de materiais de construção, no pagamento de mão de obra e na contratação de serviços técnicos. Com o empréstimo, é possível pintar a casa própria ou alugada, trocar telhado, fazer um cômodo novo e instalar energia solar, por exemplo. O cliente terá que pagar a primeira prestação 30 dias após a assinatura do contrato. Para liberar a primeira parcela do crédito, que corresponde a 90% do valor emprestado, será necessário enviar fotos do local que será reformado. Se não houver comprovação da realização integral da obra, será cobrada multa e o nome irá para o cadastro restritivo de acordo com a Caixa e o Ministério das Cidades. Todo o processo de como contratar o crédito para reformar a casa é digital. Os Correios correm contra o tempo para conseguir um empréstimo de 20 bilhões de reais. O objetivo da estatal é evitar o colapso financeiro e se manter na competição no mercado de entregas. Mas mesmo com a garantia do Tesouro, bancos públicos e privados resistem à operação que, além de arriscada, é vista por especialistas como insuficiente para colocar a empresa centenária em condições de competir com os operadores privados que já dominam a logística no país. Além do rombo de 4 bilhões e 300 milhões de reais no primeiro semestre de 2025, mais que o triplo do mesmo período de 2024 e já acima do recorde negativo de todo o ano anterior, de 2 bilhões e 600 mil reais, a empresa acumula 9 bilhões e 400 milhões de reais em dívidas. Os Correios afirmam que o recurso permitirá reforçar o caixa, regularizar dívidas com fornecedores e recuperar a capacidade operacional da estatal. A opção pelo empréstimo foi para evitar pedir dinheiro direto ao Tesouro, alternativa rejeitada pela equipe econômica. Não apenas porque exigiria gastar mais agora, mas porque colocaria a estatal oficialmente como dependente do governo,
o que obrigaria suas despesas a entrarem no orçamento federal, que já está no limite. Segundo a empresa, o desenho do financiamento seguirá o modelo de um consórcio de bancos públicos e privados, atuando de forma conjunta, em condições alinhadas ao mercado de crédito atual. O Banco do Brasil e Caixa lideram as negociações. Em caso de inadimplência, a dívida seria coberta com recursos públicos, o que reduz o risco para instituições. Isso significa dizer que a conta recairia sobre o pagador de impostos. E a seguir, Hamas entrega corpos, mas autoridades israelenses disseram que as vítimas não pertencem a Israel. E sem a necessidade de documentos, a China anunciou que vai estender a sua política de isenção de visto aos brasileiros. O Hamas entregou neste domingo 3 corpos que eles afirmaram ser de reféns israelenses sequestrados em 7 de outubro de 2023. O grupo terrorista havia entregado outros 3 corpos na semana passada e autoridades disseram não pertencer às vítimas de Israel. A busca por restos mortais de reféns tem sido um dos pontos mais delicados desde o início do cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos, Egito e Catar, em vigor desde o dia 10 de outubro. Membros do Hamas já entregaram os corpos de 17 reféns, enquanto outros 11 permanecem em Gaza. Se confirmado que os restos mortais mais recentes são de fato de sequestrados israelenses, o número total subirá para 20 corpos devolvidos desde então. O Hamas tem repassado 1 ou 2 corpos no intervalo de cada 2 dias, enquanto Israel pressiona por maior agilidade e acusa o grupo de demorar propositalmente para fazer as entregas. A organização terrorista, por sua vez, alega que a devastação em larga escala e a presença militar israelense em parte do território dificultam o trabalho de busca e identificação. Segundo publicado pelo Guardian, são pelo menos 61 milhões de toneladas de destroços, 20 vezes mais que o total combinado de todos os conflitos na região desde 2008. Debaixo desse amontoado, acredita-se que estejam sepultados pelo menos 10 mil palestinos. Até agora, as equipes de resgate têm dependido de ferramentas rudimentares, como pás, carrinhos de mão e enxadas, para realizar as buscas. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente calcula que seriam necessários 7 anos para que 105 caminhões removessem todos os destroços. Os veículos precisariam atravessar um cenário devastado, no qual 77% da malha viária foi danificada. Muitas rotas foram completamente destruídas, bloqueadas ou tornadas intransitáveis. O trabalho torna-se ainda mais difícil e perigoso pela presença de detritos perigosos, como explosivos não detonados. O Fórum das Famílias de Reféns, por sua vez, exigiu que o primeiro-ministro de Israel haja de forma decisiva e firme para garantir que os compromissos do Hamas no âmbito do acordo sejam cumpridos imediatamente. Como parte do acordo, Israel vem devolvendo corpos de palestinos não identificados, a uma taxa de 15 para cada refém. Desde o início da trégua, 225 corpos foram entregues por Israel, dos quais apenas 75 foram identificados por familiares. Uma nova fase se inicia nas tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Dessa vez, Donald Trump afirmou que os dias de Nicolás Maduro à frente do país sul-americano estão contados. Contudo, Trump minimizou uma possível guerra entre os países. O presidente Donald Trump concedeu entrevista onde foi questionado se os Estados Unidos entrariam em guerra contra a Venezuela, mas o republicano disse que duvida que isso aconteça, mas deixou claro que a Venezuela trata muito mal o país. Porém, na entrevista, o que mais chamou a atenção foi quando o republicano foi perguntado sobre os dias do líder chavista Nicolás Maduro no poder da Venezuela. O presidente norte-americano disse acreditar que sim, mas quando foi pressionado sobre os relatos de possíveis ataques dentro da Venezuela, Trump se recusou a confirmá-los ou negá-los. Há 2 meses, as Forças Armadas dos Estados Unidos vêm reforçando sua presença no Mar do Caribe, com navios de guerra, caças, bombardeiros e fuzileiros navais. Além de colocar o narcotráfico como principal motivo, ter Maduro no poder da Venezuela é algo que Trump busca acabar. Além disso, o republicano que autorizou a CIA a realizar operações dentro do território venezuelano disse que provavelmente não fará isso, mas também não descartou a ideia totalmente.
Por outro lado, Maduro, que já acusou Washington de fabricar uma nova guerra, começou a movimentar tropas para as fronteiras do país, além de implantar baterias antiaéreas e pedir para os civis que se preparem para o pior. Os venezuelanos dizem que têm preocupações mais urgentes, como na inflação, que atingiu os 3 dígitos, além da perseguição do próprio governo Maduro aos opositores. A China anunciou que vai estender a sua política de isenção de visto até dezembro de 2026. Os brasileiros que já estavam entre os beneficiados vão continuar podendo fazer viagens de até 30 dias para turismo, negócios, visita a parentes ou trânsito sem a necessidade do documento. O governo decidiu pela prorrogação e ampliação da medida para 45 países como parte de uma estratégia de impulsionar o turismo. A política já contemplava países como França, Espanha e Alemanha, mas expiraria em 31 de dezembro deste ano, para muitas nações beneficiadas. Segundo o Ministério de Relações Exteriores da China, nos últimos anos o regime chinês tem ampliado o número de países com entrada livre de visto, como parte dos esforços para atrair visitantes estrangeiros, reaquecer o turismo e fortalecer laços econômicos e diplomáticos. O anúncio aconteceu em meio à tentativa de Pequim de estreitar relações com a União Europeia, um dos principais parceiros comerciais do país, em um contexto de tensões comerciais. Na semana passada, após um encontro entre o presidente Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o governo chinês confirmou a suspensão por 1 ano da medida que exige licença para exportar produtos com terras raras chinesas. Isso significa que empresas que fabricam produtos que contenham terras raras chinesas já não precisam de uma licença de Pequim para vender seus produtos para fora do país. Segundo a União Europeia, essa suspensão também se aplicará ao bloco. O governo do presidente Lula estimou preços abaixo das distribuidoras de gás para definir os valores que serão pagos pelo programa Gás do Povo. Para o setor, a iniciativa do governo traz distorções regionais que podem comprometer o funcionamento do modelo. O programa Gás do Povo foi lançado em setembro pelo governo Lula. Ele prevê que famílias de baixa renda inscritas num cadastro único com renda mensal de até meio salário mínimo retirem gratuitamente uma recarga de botijão de 13 quilos em revendas credenciadas. As distorções afirmadas pelas distribuidoras de gás podem dificultar a adesão de revendedores ao programa, que prevê cerca de 50 milhões de pessoas ao custo de 3,5 bilhões de reais neste ano e mais de 5 bilhões de reais em 2026. O Ministério de Minas e Energia explicou que os valores foram calculados com base em uma metodologia específica para cada estado e que servirão como parâmetro tanto para o benefício para as famílias quanto para os repasses às revendas. A pasta ainda destacou que a política será monitorada pelo Comitê Gestor do Programa, responsável por propor ajustes conforme a evolução do mercado e o comportamento dos preços no país. A expectativa é de que 65 milhões de botijões sejam distribuídos anualmente em todo o país, um número 3 vezes maior que o do antigo auxílio gás. No entanto, a diferença de preços entre o valor de referência e a média calculada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis pode chegar a R$ 30 no Amazonas, enquanto que em São Paulo fica em torno de R$ 16. Mesmo diante das divergências, o sindicato afirmou que o setor está mobilizado para garantir o abastecimento e a continuidade do programa. 3 em cada 4 brasileiros dizem já ter vivenciado as consequências diretas de algum evento climático extremo, como queimadas, enchentes, tempestades ou ondas de calor. Pessoas expostas a um desastre climático têm risco de desenvolver problemas de saúde mental. O impacto das mudanças climáticas já não é sentido apenas no meio ambiente, mas também na saúde mental dos brasileiros. Uma pesquisa do Instituto Cactus, em parceria com a Infrastel, revelou que 42% da população afirma ter sofrido algum tipo de abalo emocional relacionado às transformações do clima. Além disso, 74,3% dizem já ter vivenciado diretamente situações como enchentes, queimadas, tempestades
e ondas de calor. O estudo, que faz parte do Panorama da Saúde Mental 2025, ouviu 10 mil pessoas com mais de 16 anos em todo o país. Entre os entrevistados, mais da metade relatou sentir nervosismo e preocupação intensa ao pensar nos riscos das mudanças climáticas, sintomas conhecidos como ecoansiedade. Essa sensação de angústia e impotência diante de uma ameaça ambiental crescente tem se tornado cada vez mais comum. Embora não seja classificada como uma doença, a ecoansiedade é reconhecida por profissionais da saúde mental como um reflexo direto da percepção de insegurança diante da crise climática. Muitos brasileiros relatam dificuldades para dormir, trabalhar ou manter relações sociais devido ao medo de eventos extremos e das suas consequências. Segundo especialistas, o sentimento de vulnerabilidade é agravado por falta de ações efetivas de mitigação e adaptação. O levantamento também mostra que as mulheres são as mais afetadas. Quase metade afirma a preocupação diária com as mudanças climáticas e com a responsabilidade de proteger o planeta para as próximas gerações. Para os pesquisadores, essa sobrecarga emocional está ligada ao papel social das cuidadoras e à preocupação com o futuro dos filhos, o que amplia os efeitos psicológicos da crise ambiental. E veja daqui a pouco, uma nova missão à sua estação espacial da China retorna à Terra após 6 meses, com o astronauta mais jovem do país. Em meio à guerra com a Ucrânia, que está escalando cada vez mais, a Rússia lançou no último final de semana o primeiro submarino nuclear, conhecido como Torpedo do Juízo Final. O lançamento aconteceu após Donald Trump anunciar a volta dos exercícios nucleares. Com a presença do ministro da Defesa e o comandante da Marinha, a Rússia realizou uma cerimônia de lançamento para o primeiro submarino nuclear, o Poseidon, nome dado à arma nuclear, que também foi apelidada de Torpedo do Juízo Final, por conta de sua capacidade de destruição. O lançamento ocorreu 3 dias depois de Vladimir Putin anunciar que a Marinha havia testado com sucesso o Poseidon, uma de suas armas invencíveis anunciada em 2018. Na última semana, a Rússia realizou testes com o artefato. Esse foi o teste mais recente de uma série de demonstrações de poder nuclear feitas recentemente. Batizado com o nome do deus grego dos mares, Poseidon foi projetado para ser lançado de submarinos e capaz de devastar áreas costeiras. O torpedo, que é movido a energia atômica, é capaz de gerar tsunamis radioativos. É estimado que o armamento nuclear tenha 24 metros de comprimento, tem aproximadamente 100 toneladas e alcance de até 10 mil quilômetros. Há diversas dúvidas acerca da viabilidade e da utilidade real desses armamentos, em particular do Poseidon, que é um grande drone autônomo de 24 metros que pode levar uma ogiva nuclear, que a depender dos relatos da mídia russa, vai de 2 megatons até inimagináveis 100 megatons, o dobro da potência da maior bomba nuclear já testada. Além disso, o ministro da Defesa russa disse que o lançamento de Poseidon foi uma surpresa não anunciada, mas com time específico, sendo uma clara indireta para as falas de Donald Trump. A apresentação do armamento sugere que é para valer. A China enviou no dia 31 de outubro uma nova missão à sua estação espacial, integrada pelo astronauta mais jovem do país. A operação levou 3 tripulantes e, além disso, outros 3 que estavam no espaço retornaram à Terra após 6 meses. A China deu mais um passo em seu projeto de pousar na Lua antes de 2030. A Agência Espacial Chinesa levou 3 taikonautas, como são chamados os astronautas na China, para a Estação Espacial Chinesa Tiangong, palavra que significa Palácio Celeste. Essa é a 16ª missão tripulada do Programa Espacial da China. A equipe é comandada por um piloto espacial, além de um engenheiro de voo e um especialista em cargas úteis, que tem 32 anos e é o astronauta chinês mais jovem a realizar uma missão espacial. Também viajam com eles 4 ratos, 2 machos e 2 fêmeas, que participarão dos primeiros testes em órbita da China com roedores. O foguete decolou às 11 horas e 44 minutos no horário local.
As missões espaciais chinesas são tripuladas por 3 astronautas, que se revezam a cada 6 meses. Inclusive, no último final de semana, 3 taikonautas que viajaram para a estação espacial no final de abril retornaram à Terra após o período. De acordo com a imprensa chinesa, a tripulação retornou dentro de uma cápsula e todos se encontraram em bom estado de saúde. Pequim tem planos ambiciosos para enviar uma missão tripulada à Lua até o fim dessa década e depois construir uma base na superfície lunar. O programa espacial chinês é o terceiro a colocar humanos em órbita, depois dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. Há 47 anos, o missionário R.R. Soares recebeu uma visão. Ele sabia que para chegar aos 4 cantos da Terra, seria necessário usar uma ferramenta de alcance internacional. Foi aí que Deus tocou em seu coração, ainda menino, de pregar a mensagem do Evangelho pela televisão. E hoje celebramos quase meio século. E em homenagem a essa data, você vai conhecer a trajetória do missionário na TV e os frutos colhidos dessa missão. Em 1947, no pequeno município de Muniz Freire, Espírito Santo, nascia Romildo Ribeiro Soares, aquele que mais tarde se tornaria conhecido como o missionário R.R. Soares. Ainda desconhecido pelo mundo, mas já separado por Deus para anunciar sua palavra e alcançar os que sofrem. Aos 11 anos, em meio ao vai e vem da Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, nasceu um desejo no coração daquele menino: pregar o Evangelho pela televisão. Esse negócio de televisão é bom mesmo, Senhor. Olha só, tá todo mundo parece estar hipnotizado olhando aqui e não tem ninguém falando do Senhor na televisão. Ô Jesus, se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. A origem do show da fé hoje, que já passou quantos nomes, foi esse dia lá. Em 1973, missionário R.R. Soares une sua vida à de sua companheira de fé, Dona Madalena. Da união, nasceram 5 filhos: Davi, André, Daniel, Marcos e Felipe. E em 1975, a consagração ao ministério pastoral. O desejo na infância tornou-se realidade em 1978 na antiga TV Tupi. Bom dia, Nordeste. Bom dia, Brasil. Um passo que marcaria para sempre sua missão evangelística. Em 1980, nasce a Igreja Internacional da Graça de Deus, expandindo o alcance da palavra e transformando vidas por todo o país. Em 1999, o Ministério das Comunicações concede a autorização para a criação de um novo canal de TV. 3 anos depois, em 2002, a RIT, Rede Internacional de Televisão, entra no ar. Um novo capítulo se iniciava. Hoje, pela primeira vez, estamos transmitindo pelo nosso canal de televisão o programa ao vivo. Então, nós estamos ao vivo agora para todo o Brasil, pela Parabólica. E sabe Deus em quantos lares nós estamos entrando. Hoje, a mensagem que começou em uma praça do interior do Espírito Santo ecoa em 29 idiomas, alcançando mais de 190 países. Oh, glória a Deus! Oh, glory to God! Slava Bogu! Al-Majdu lirab! Glória a Deus! Puji Tuhan! Deus abençoe. Em múltiplas telas, em todas as plataformas. Quem diria que aquele simples encontro, lá na Praça Jerônimo Monteiro, daria tantos frutos? O que aconteceu? Jesus curou meu filho no momento que eu... Como é que era o pezinho dele? Era todo, totalmente pradito, mas Jesus fez a obra agora. Olha que coisa bonita aqui, pessoal. Meu Deus, aleluia, eu tô muito feliz, eu não sei nem como agradecer ao Senhor. É a Jesus, a senhora agradece.
história de fé, de perseverança e de salvação. Missionário R.R. Soares. Um legado que segue transformando gerações. Hoje comemora 47 anos como missionário pregando o Evangelho na TV. Uma vida guiada por Deus, dedicada a levar a palavra a milhões de pessoas pelo mundo. Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho. Gratidão por 47 anos difundindo os ensinamentos bíblicos e os valores da fé. Não volto não. E vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.